Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Hoje, na série Ciência no Brasil, o destaque será o Distrito Federal. E para falar um pouco mais sobre as dificuldades e oportunidades dessa unidade federativa, contamos com a presença da doutora Gabriela Ribeiro Ferreira. Graduada em Química Bacharelado pela Universidade de Brasília, UNB, tem mestrado em Físico-Química nessa mesma universidade na área de polímeros, doutorado em Físico-Química pela USP, Campus São Carlos, na área de catálise e ênfase em catalisadores heterogêneo para reforma a vapor de etanol, e fez um período de pós-doutorado na URGS, no Rio Grande do Sul, e também na UNB, em Brasília, onde atualmente é professora voluntária. Então, Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o convite e por partilhar um pouco dessa tua vivência ao redor de muitos estados brasileiros conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Gabi. Um prazer te ver aqui, te ouvir aqui também. Então, Gabi, se quiser contar um pouco mais dessa tua trajetória por diversos estados, acho que vai ser bem interessante, justamente porque o intuito, dessa nossa temporada é justamente avaliar as similaridades e as diferenças entre as regiões do país. Já lendo o teu currículo aqui, já vi que passou por 3 estados diferentes, 3 regiões também do Brasil diferentes. Eu acho que vai ter muito aqui a nos contar. Então, eu comecei pela graduação na UNB e aí eu fui fazer mestrado na mesma universidade. Só que o que acontece? A gente tinha um problema muito grande de financiamento. Então, tínhamos bolsas somente pelo Instituto, eventualmente tínhamos algumas bolsas pela Embrapa e acabou. Então, assim, e era uma situação muito complicada, porque, por exemplo, a gente fala que a gente mora no quadradinho do Brasil, o quadradinho de Goiás. E a universidade mais perto fica a 200 quilômetros, que é Goiânia, que é a UFG. Então, se a gente precisava de qualquer análise fora da UNB, a UFG também é uma universidade pequena, então ela não se atinha. A gente tinha que ir pelo menos para Minas Gerais ou para São Paulo. Então a gente tinha muitos problemas disso. Então a gente tinha muitas dificuldades. Então eu fiz o mestrado nessa situação, a gente faltava reagente. O meu mestrado foi pago do bolso do meu orientador, que tirou do salário dele para fazer. Que orientador, hein? Que orientador. 2 anos. 2 anos. E os projetos não podiam ser de um custo muito elevado, porque justamente era do bolso. Ele falava, eu tô tirando o leite dos meus filhos, que os filhos dele na época eram pequenos. Pesado isso, responsabilidade. Pesado. Aí eu acabei falando, eu vou tentar mudar de cidade pra uma condição melhor. Aí nisso eu acabei indo pro interior de São Paulo. Meu namorado já tava lá, fazia na UFSCar. Eu procurei orientadores e a que mais se adequou ao perfil que eu procurava foi uma na USP, para trabalhar com catálise heterogêneo. E a USP foi muito interessante para mim porque eu tive uma outra visão de pesquisa. Porque na UNB, todo mundo é muito colaborador. Eu conheço todo mundo dos laboratórios ao lado. Porque ou a gente junta ou a gente não sobrevive. Tanto que, assim, eu cheguei na USP, era uma riqueza imensa. Imensa. Tanto que tinha um professor espanhol na UNB que falava assim, na USP é o mesmo estilo de pesquisa na Europa. Eu vim parar na UNB, que é uma pobreza total. Hein, Gabi, só pra contextualizar essa situação da UNB, é em 2014, por aí, né? 2012 a 2013. Pois é, então não é uma coisa assim, faz vários anos, é uma coisa super recente. Sim, e nosso laboratório na época era super pobre, a gente precisava de muito auxílio de outros laboratórios e tudo, tanto que é um centro coletivo. E aí eu fui fazer doutorado, e aí na USP tinha tudo, só que eu deparei com uma realidade super diferente, porque na UNB não tinha cobrança, ninguém cobrava de ninguém, por exemplo, pra fazer análise, porque ninguém tinha dinheiro. Então, assim, tudo era de todo mundo. Sim. E na USP, todas as análises são pagas. Pagas pelo seu orientador, que tem dinheiro, tem reservas, e foi uma realidade completamente diferente. Assim, tudo que eu queria fazer, a USP me proporcionava. Ou se não tinha na USP, tinha de São Carlos, tinha uma cidade ali a 100 quilômetros, a 200, sabe? Então era uma universidade no meio de tudo, enquanto eu estava numa universidade, no meio de nada. Então era muito diferente. E o perfil dos alunos também era muito diferente. Porque a UNB fica no DF. Então o perfil de lá são concursados que fazem, às vezes, pós-graduação para poder ganhar mais. Não é um perfil de uma pessoa que foi com interesse para ali fazer. Às vezes ela só quer ganhar mais. Então tinha muita evasão de alunos. Aí quando eu fui para a USP, eu vi um perfil diferente. Eu vi de gente que de todo o Brasil, do sul até o norte, conheci gente ali. Então para mim foi muito interessante,
porque eu precisava de uma análise. A análise era pro dia seguinte. Lá na UNB, o meu perfil era pro mês seguinte. Aí, no final do meu doutorado, eu falei, quero mudar um pouco. Aí, na época, que foi meu supervisor na URGS foi para São Carlos, num concurso que a minha orientadora era candidata, né, para professor titular. Aí, eu tive a chance de ir para outro estado, o que eu achei também super legal. E, apesar de ser uma CAPCET, o perfil era completamente diferente. A USP era rica como um todo. O laboratório que eu fui, ele tinha muitas análises. Mas o que eu via do perfil dos outros alunos era que era uma situação, não era igual ao UNB, que era no meio do nada, mas tinha uma situação mais difícil. Então, eu vi o perfil, um laboratório rico, o reagente que eu precisava, se eu tinha, a minha orientadora no doutorado, ela era um pouco mais econômica, porque ela tinha outras coisas para gastar, ela preferia gastar em congressos, era uma outra análise, ela queria mais divulgar o grupo do que realmente fazer pesquisa dentro do grupo. E depois disso eu voltei para a UNB. Então eu já estava com a cabeça muito mais aberta, já estava esperando. E aí eu cheguei numa segunda condição. A UNB continuava mais ou menos, só que o meu orientador de mestrado tinha conseguido muitos projetos até. Tanto que a gente tinha saído de um laboratório pobre para considerar um laboratório relativamente rico frente à UNB. Por quê? Porque a gente tinha um cromatógrafo líquido, só isso. E todo mundo da UNB ia usar. Entendeu? Então era por causa disso, do HPLC simplesmente. Eu cheguei lá, nessa situação que está um pouco mais difícil, né, que a gente anda convivendo agora, e menos de alunos de mestrado, menos de doutorado, bolsas acabando, né, e não sendo renovadas, e assim, o tempo que eu passei na UNB, tinha eu e outro pós-doc, e eu era voluntária, e esse pós-doc era pós-doc, porque ele era professor substituto. Então assim, era uma realidade meio complicada. E ao mesmo tempo a gente precisava do auxílio de todo mundo. Então eu trabalhava em 3 laboratórios ao mesmo tempo para poder fazer uma pesquisa. E aí depois veio a pandemia, né? Aí acabou a pesquisa de vez, assim, a UNB ficou muito tempo fechada, tava voltando, quando eu tava saindo, tava começando a ter os primeiros experimentos. Mas ainda tu vê o UNB como com algumas precariedades, claro, comparando com a USP. Mesmo com a URGS. Interessante, porque na verdade, se for olhar o orçamento das universidades federais, a UNB está entre os 5 maiores orçamentos do Brasil. Varia conforme o ano, né? Mas em geral ela está sempre ranqueada entre os maiores orçamentos. Então não estava mesmo esperando que ela fosse uma universidade com problemas, né? Que fosse tão precária, que teria... Eu achei que tivesse mais financiamento. Eu não sabia. É porque também foi um choque pra mim. A UNB é uma faculdade de humanas. E quando eu fui pra USP, o campus que eu tava era só de exatas. A ciência mais humanas deles era arquitetura. Não tinha nem licenciatura. Então eu acho que muito do dinheiro vai pra humanas. E pros cursos CAPCET, tipo a biologia, tem uns 7 prédios. O Instituto de Química tem um prédio pequeno. Então, assim, a gente tem muita deficiência. Tanto que quando eu tava no mestrado, a gente não tinha nem funcionários fixos na pós-graduação. Então foi um pedido da CAPES para a UNB para contratar, porque não tinha condição. Isso é a realidade da Gabriela na UNB, na URGS e na USP, né? Para o curso de Química, né? Claro que outras pessoas do curso de Biologia, do curso de Física, da Arquitetura, né? Tem outras realidades, né? É outra situação. Daí, claro, quem quiser conversar sobre essas situações com a gente está sempre aberto para ouvir, né? Sim, e uma coisa assim interessante que eu não tinha o pessoal, quando eu fui pra UNB, a gente tem técnicos, muitos com doutorado, mas eles não te ajudam em nada. Tipo assim, em vez deles usarem aquele know-how que eles têm pra te dar alguma coisa da técnica, afinal de contas, o técnico de RMN era doutor em RMN, supondo na UNB. Eles às vezes não davam. Mas na USP, eu vi algum episódio que vocês estavam comentando que é difícil fazer pesquisa porque você não tem técnico, às vezes, para fazer as compras. Na USP não era um problema, a gente tinha um técnico no laboratório para fazer compras. E ela era doutora em catálise heterogênea. Então, assim, todo o know-how dela, ela te ajudava. Você ia fazer análise no DRX, o cara vinha e te ajudava a fazer um método de Ritwell. Você ia fazer uma análise de MEV, o profissional vinha e te ajudava, porque todos eles tinham doutorado e eles queriam que você fosse pra frente. Eu sei que teve uns cortes de verba pra USP nos últimos anos, alguns cortes peculiares que eu nem sabia que tinha como, porque eu vim de universidade federal e eu não sabia. Por exemplo, na USP de São Carlos, a gente tem direito a médico. Então você vai lá, você tem um hospital, não é um hospital, uma clínica, você pode marcar um ginecologista, um clínico geral, e às vezes é 3 dias. Nossa. Também não sabia que tínhamos isso. Na verdade, dizem que assim, lá pra 2008, tinha até carteirinha da Unimed
pros estudantes. Eles podiam ir em alguns clínicos fora. E outra coisa que eu acho interessante também, que na USP, uma coisa que eu não sabia, os técnicos lá, eles não são servidores públicos tradicionais. Eles são do regime da CLT. Então eles podem ser demitidos. Então é o medo que eles tinham. Claro. E umas peculiaridades também que eu achei. Eu descobri que a técnica, até pouco tempo atrás, ela ganhava dinheiro a mais se ela trabalhasse todos os dias do ano. Só que aí, com os cortes de verba, acabou cortando. Então, por exemplo, se você tivesse uma gravidez, você não receberia, porque você não trabalhou todos os dias. Se você tivesse uma eventualidade, tivesse que faltar você não receberia esse bônus. Não, e a gente sabe da importância desses, dos técnicos, enfim, de outros profissionais para pesquisa, né? Sempre é super relevante, né? A gente sente muita falta quando não é possível fazer colaboração com essas pessoas, né? É muito interessante. Às vezes você vai em bancas, o técnico tá lá, sabe? Não é uma coisa muito esperada. Então, e ele tá discutindo o mesmo nível. Porque ele tem anos de experiência naquilo. Ele sabe muito. E ele pode compartilhar o que ele sabe com você. Então é uma experiência diferenciada que eu tive lá. Muito legal. Sim, e é bom também que para quem tá fazendo a pesquisa consegue se focar em outras coisas. Porque muitas vezes quando tu tem diversas caracterizações para fazer... acaba que a pessoa tem que tentar aprender o máximo de todas as caracterizações para tratar os seus dados, para fazer tudo, se não tiver alguém para te ajudar, né? Então, às vezes a pessoa acaba perdendo bastante tempo nisso, né? Não é perdendo tempo, né? Na verdade, tá aprendendo, mas acaba gastando bastante tempo que também poderia estar fazendo outras coisas, né? Sim. Em relação, assim, a Brasília, né? A UNB, na verdade, além da UNB, tem outras universidades públicas lá, não? A gente tem o Instituto Federal, né, de Brasília, que não é bem uma universidade, ela é mais voltada para ensino médio e tudo, então não temos. A outra universidade que temos é a Católica. Só que também foi um choque para mim quando eu mudei pro Rio Grande do Sul, porque a Católica, a PUC de vocês, porque pra gente chama de Universidade Católica de Brasília. Então a PUC do Rio Grande do Sul, vocês fazem pesquisa, tem pesquisa nela. Na Universidade Católica de Brasília, o pessoal, pelo que eu conversei há muitos anos atrás, eles têm uma estrutura precária, eles só fazem aquilo que é necessário para fazer um TCC. Então não tem a pesquisa, não tem bolsas lá dentro. Então são as duas maiores, eu diria que é a UNB e depois a Católica, a UCB. E na UNB, qual que é o conceito CAPS na química da pós-graduação? É CAP 5. Assim, outra parte que tem pesquisa, mas não é na universidade, é na Embrapa. A gente tem algumas Embrapas em Brasília, se eu não me engano são 5, mas eu vou focar só na Embrapa, que tem mais a parte de química, que é a Embrapa Agroenergia. E ela fica numa das pontas da asa, sabe? Dá pra ver o lago, é super bonito. E ela tem muitos pesquisadores, né, com mestrado e doutorado, só que ela ainda, quando eu trabalhei lá, foi em 2012, 2013, eles ainda estavam começando. E é muito engraçado também porque a Embrapa, eu também não sabia, ela descentraliza a pesquisa. Então a UNB, aquela Embrapa Agroenergia, que foi a que eu trabalhava, muitas análises deles mandavam para a Embrapa Instrumentação em São Carlos, que é uma Embrapa nacional. Então eu descobri que tinha Embrapas regionais ali e Embrapas nacionais. Então os equipamentos grandes e caros, eles investiam nessa Embrapa nacional, que era instrumentação. Então, assim, eles têm pesquisa também, e eles têm bolsas, e parece que o valor da bolsa, assim, eu tenho que dar uma olhada, mas o valor da bolsa eles estavam tentando tornar mais competitivo, então a bolsa desde pós-doutorado estava entre 5 e 6 mil numa época, para atrair gente. Porque é uma coisa que a gente não vê. Brasília, a gente não tem atração de outras pessoas. Por exemplo, em São Paulo eu vi atração de todos os estados, estrangeiros também. Tanto que uma Copa que eu tive lá, eu juro que eu via mais colombiano na rua do que brasileiro. Sabe, com a bandeira, com aquele Rames apoiando. E no Rio Grande do Sul eu vi muito estrangeiro. Um exemplo que foi assim recente. Abri um concurso para engenharia química para substituto, para doutor. Só teve um candidato inscrito. Capaz! E ele não foi. Sério? Vai, isso aí é uma situação inédita no país, hein? Atualmente... Ou de repente foi pouco divulgado, sei lá, imagina. Não, eles divulgaram, eles tentaram. Como era da engenharia química e lá não tem pós-graduação, mas mesmo assim, era um salário de 5 mil e pouco. E não foram. Foi uma situação um pouco constrangedora, assim, sabe? Porque eles puseram com doutorado, eles puseram um salário relativamente alto pra atrair. Claro. E ninguém quis ir. E além da Embrapa, tem alguma outra empresa, assim, alguma outra instituição que faça pesquisa que tu conheça em química, né? Em química, materiais ou áreas que tu tenha afinidade, digamos.
existia uma lei que não podia ter indústria no Distrito Federal. Então, isso é interessante. Não temos indústrias, então não temos atração desse tipo de pessoal. Tanto que, assim, como meu orientador e depois veio a ser meu supervisor de pós-doutorado, ele era o coordenador da graduação e depois mudou de engenharia química. Eles tiveram que abrir tanto o escopo de engenharia química que eles estavam aceitando fazer estágio dentro dos órgãos públicos, sabe? Só com regulamentação, porque a gente não tem muita empresa. Tipo, só a parte burocrática da profissão, vamos dizer assim. Sim. Então a gente tinha muito esse problema, assim. Como eu falei, o centro mais perto fica a 200 km, o outro um centro maior. E a Embrapa, às vezes, como a Embrapa é uma empresa, você não tem tanto acesso. Você tem que conhecer alguém que esteja lá dentro, que esteja disposto a te ensinar, a te dar. Porque a Embrapa, por exemplo, na Universidade de Brasília, na URGS, em todas as universidades que eu trabalhei, você chega lá, fala com o técnico ou fala com o professor e ele te disponibiliza. Já na Embrapa, não. Se você quiser mexer no equipamento, você tem que fazer um treinamento para poder entrar na Embrapa, depois um treinamento com o técnico para poder mexer no equipamento. Então, assim, é mais de um mês para você, às vezes, sair do processo de quero entrar na Embrapa para entrar mesmo. Então, na verdade, digamos, essa proximidade, né, da UNB com o governo federal, na verdade, não é uma vantagem por estar próximo, não tem uma ligação mais direta do que as outras universidades. Não temos essa vantagem. É bem interessante, né? Brasília, eu acho que é eu acho que é a capital com maior renda per capita, não é? Também tem que conferir. Maior PIB. Tanto que a realidade lá é a maioria das pessoas virar concurseiras. Se você me perguntar assim, 10 pessoas você conhece que fizeram pós-graduação no mesmo tempo que você, quantos foram para a área acadêmica, ou quantos fizeram concurso, eu acho que sobrou uma que ainda tá tentando fazer pós-doc, que eu diria que sou eu, né? Mas o resto acaba indo para concursos. Eu conheço muita gente que trabalha como bombeiro, na polícia. Pessoas que têm doutorado, têm pós-graduação em química. E vão fazer outras coisas. Que interessante, mas concurso em Brasília mesmo em outras áreas, é isso? Às vezes até na área de química, porque, por exemplo, tem muito bombeiro químico. É que os salários em qualquer concurso em Brasília é muito mais elevado do que nas outras unidades federativas, né, nos outros estados, no caso. Mas também acho que como o gasto também é muito maior, não sei se compensa. O custo de vida eu acho que é bem elevado, né? O custo de vida é tão, assim... Eu conheço algumas pessoas que saíram, assim, de cidades do Goiás, que foram pra lá pra fazer pós-graduação, mas como o custo é muito elevado, um aluguel lá em Brasília, uma kitnet, eu acho que, sei lá, de uns 20 metros quadrados, 25, é mais de R$1.000. Então, assim, as pessoas às vezes dividiam em 3, 4, e aí faziam isso. A gente faz um mestrado, doutorado durante a semana e volta pra casa no final de semana. Mas essa realidade dos mestres e doutores que saem da universidade e fazem concurso em outras áreas, tu observou mais em Brasília. Em São Paulo, daí já teve uma realidade diferente? Assim, a São Paulo tem vários órgãos de financiamento também, né? A gente tem CAPES, tem CNPq, tem empresas investindo. Tem a FAPESP, né? A FAPESP é sensacional, sabe? Ajuda muito. Mas uma coisa que eu acho engraçado, que eu vi no Rio Grande do Sul e eu não vi em São Paulo. A absorção de pessoal era muito maior no Rio Grande do Sul pelas indústrias do que em São Paulo. Olha! Tá aí uma informação interessante aí pro nosso público. Tu vê, né? E a gente tinha uma ideia, a gente tinha outra ideia. A gente achava que não, vamos todo mundo pra São Paulo, lá vai ter um trabalho numa empresa. Não, é muito competitivo, eles contratam gente com, no máximo, mestrado, assim. Você não vê, fiz doutorado e eu quero ir pra uma empresa. Não, assim. E tu começou da FAPESP, né, de São Paulo, mas a Brasília também tem uma fundação de apoio à pesquisa, né? Tem, né? Uma pobreza. A FAPESP, ela é uma mãe. Realmente, assim, é muito boa. A bolsa dela é maior do que a do mestrado e vai aumentando, né, progressivamente com o tempo. Ela permite você fazer o pós-doc, fazer sanduíche tanto no mestrado. No mestrado eu não tenho certeza. No doutorado eu tenho certeza. No pós-doutorado. E dizem que fazer sanduíche no pós-doutorado é muito mais fácil, porque tem uma demanda muito menor. Uhum. Tem projetos também da FAPESP que eles chamam de projetos temáticos, são projetos guarda-chuva, que eles englobam vários projetos pequenos. Então, às vezes, você já tem a sua bolsa para o exterior já naquele projeto. Então, você já pode ir. Só que, assim, ao mesmo tempo que a FAPESP é uma mãe, ela, às vezes, é uma madrasta. Porque, por exemplo, primeiro que os relatórios deles são muito mais criteriosos, você tem que mandar relatórios anuais que vão ser avaliados. E, por exemplo, se acontecer alguma coisa, um aluno não mandar,
todas as bolsas do professor são trancadas. Então, assim, eles continuam pagando isso, mas o professor não pode mais submeter bolsa, até regularizar essa situação. São bem rigorosos nessa parte, então, de cobrança também, de resultado, né? Tinha uma regra que você tinha que ir um dia antes da sua viagem e voltar um dia depois, quando você fosse para um congresso internacional. Então, assim, se você não voltar, eles não pagam, sabe? Então, eles têm uma série de regras, assim, que são mais rigorosas para evitar corrupção. Em relação ao intercâmbio, né, que tu comentou em sanduíche e tal, tu não chegou a fazer nenhuma experiência fora do país? Não. Em Brasília, eu não via muito isso como possibilidade na época que eu tava. Foi um erro meu de visão, porque algumas pessoas do meu grupo depois saíram pra fazer na França. Na USP, no grupo, é difícil falar isso, mas eu e outra menina eram as únicas CAPs no meio de um grupo de FAPESPs. Então, assim, nós duas não podíamos sair de qualquer jeito. Tinha uma menina também que tinha uma bolsa FAPEAM, que é do Amazonas. Ela é um pouco peculiar em relação a algumas bolsas do norte. Se vocês pesquisarem, eles pagam pra você fazer doutorado em outro estado, mas exigem que você volte pro seu estado de origem pelo mesmo tempo que você usou a bolsa. Quase que nem as da CAPES, né? Que era doutorado pleno no exterior, é assim, que isso fica 4 anos fora, depois você tem que voltar e ficar pelo mesmo período no Brasil. Curiosidade, a CAPES, ela exige que você, a partir do momento que você volta, conta, né? A FAPESP não, ela conta a partir do tempo que depois você defendeu. Então, você ficou um ano fora, então você tem que ficar um ano no país a partir do dia que você defendeu. Não sabia dessa informação também, interessante. A FAPESP tem muitos critérios rigorosos mesmo, pagam melhor, mas são bem mais criteriosos. Tem que andar na linha, hein? Em relação à tua carreira, Gabi, o que tu pretende, assim, no teu futuro profissional agora, nos próximos meses, anos? Meses? A gente tenta de tudo, né, quando a gente não tem nada. Então, como eu tava falando, o Brasil é minha casa, né, então eu tento substituto quase em todo lugar do país. Então eu tava tentando em Minas semana passada, na semana retrasada eu tava tentando no Mato Grosso. Então, assim, eu tentando concursos que aparecem e também tô tentando arranjar emprego na indústria, mas essa possibilidade já tô desanimando, sabe? Já tá muito difícil. Então... Mas já que tu rodou bastante estados, assim, tu tem mais preferências por algumas regiões específicas ou tá mesmo em qualquer lugar do Brasil e tá disposta a ir a qualquer lugar? Não sei, por exemplo, conversando com uma amiga minha que é de Manaus, ela me explicou que ela mesma não moraria, porque muitos lugares você tem que chegar de barco. Aí são dias de barco, é impossível. Sim. Ela falou assim, tem umas 2 ou 3 cidades que dá pra chegar, que são 4 horas de carro. Aí eu falei, norte, vamos pegar uma cidade grande, tipo Manaus. Entendeu? Porque... as capitais, né? Gabi, a gente queria saber se tu tem alguma sugestão pra desenvolver melhor a pesquisa. Enfim, pode ser nas 3 regiões que tu conhece melhor, né? Ou de repente mais no Distrito Federal, enfim. E se tu tem alguma frase, alguma coisa que define, então, a situação atual, né, da pesquisa no Distrito Federal. No Distrito Federal eu falo assim, tenha amigos, porque você vai precisar deles para fazer pesquisa. Ninguém faz pesquisa sozinho, ainda mais em universidades pequenas. É verdade. E assim, eu sou muito grata pelas universidades que eu passei, pelas amizades que eu fiz. Porque eu falo que toda universidade tem 3 coisas. Um orientador bom, um laboratório bom e pessoas do laboratório boas. Então, assim, quando as pessoas são boas, o laboratório desenvolve muito mais fácil. Então, assim, eu sugiro que a amizade seja muito... um elo muito forte. Você aprende muito com os outros explicando e você aprende também. Fazendo, não só do seu laboratório, mas falando com o pessoal de outras áreas, que você vai conseguindo aumentar a sua capacidade. E o seu desenvolvimento, mesmo humano. Não, pesquisa sozinho, nem em Brasília, nem em nenhum lugar, não tem como, né? E realmente, se as pessoas não se dão bem, se não tem uma integração no grupo, tu acaba tendo que trabalhar sozinho, e isso dificulta muito, né? Tanto para aquela pessoa que tá trabalhando sozinha, quanto pro desenvolvimento do grupo todo. E da ciência, mas quando eu tava em São Carlos, era meio que todo mundo sem família, né? Porque a maioria não era de lá. Era muita gente de Minas, tinha uma menina do Maranhão, uma menina de Manaus. Tinha uns 4 de Lavras, a gente brinca, né? Que Lavras vai dominar o mundo, porque eu nunca vi tanta gente de Lavras. E assim, a gente era nossa família. Quando eu tive dengue, foram eles que cuidaram de mim. Quando eles tinham um problema emocional ou tinham um problema, eram uns pelos outros. Então, assim, era uma família. Então eu vi que isso aí é uma coisa que você tem que levar pra todo lugar que você vai.
Então, Gabi, nós temos um jogo muito interessante. Ai, para descontrair um pouquinho, a gente tem feito algumas perguntas pro convidado para observar melhor, né? Conhecer um pouquinho mais o convidado. E a gente chama de isso ou aquilo da ciência. Então, a gente dá algumas opções e tem que escolher uma das opções e é a primeira que tiver à cabeça mesmo. Está pronta? Tô prontíssima. Então, vamos lá. Nature ou Science? Science. Caracterização ou aplicação? Aplicação. Pesquisa no computador ou na bancada? Computador. Review ou capítulo de livro? Ai, me pegou. Gosto muito dos dois. Vamos de capítulo de livro agora. Elsevier ou Wiley? Elsevier. Distrito Federal, São Paulo ou Rio Grande do Sul? São Paulo. Depende, pra pesquisa, né? Pra morar, Brasília. DF, não, pelo amor de Deus. E pesquisar ou dar aula? Ai, os dois são tão bons, né? Pesquisar. Muito bem. Chegamos ao fim do jogo. Foi aprovado com sucesso. Esperamos que tenha se divertido com esse jogo. Desde já agradecemos aqui tua participação e tuas contribuições, né, que foram muito boas e uma visão diferente de várias regiões, de vários estados. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Lembramos que esse episódio é uma perspectiva da Gabriela, da realidade da química no Distrito Federal. E para falar um pouco mais sobre a sua realidade, deixe seu comentário no @divagação científica. Todas as divagações são bem-vindas. Agradecemos ao nosso editor, o Lucas Roxo, e também à Gabriela por ter disponibilizado seu tempo para falar conosco. E para ficar ligado aos novos episódios, siga o podcast do Divagação Científica no Instagram, no YouTube e nas plataformas de áudio. Curta e comente. Em breve estaremos de volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabi. Muito obrigada. Até a próxima.